Antes de mais nada, eu quero te parabenizar por estar pesquisando sobre isso, por querer entender como que uma pessoa pode ajudar a outra nessa situação. E com certeza essa pessoa que você vai ajudar vai precisar muito do seu carinho e do seu apoio. A primeira orientação que eu vou te dar é validar o sofrimento. Independente de qual momento foi essa perda gestacional, se foi muito no início, com pouquinhas semanas, ou se já foi grande, com a criança maior, ou se a criança nasceu, ficou alguns dias ali com os pais, enfim, perder um filho, independente da idade dele, é muito doloroso mesmo, até para aquelas pessoas que não estavam planejando ter aquele bebê. Então, a primeira coisa que você deve fazer para ajudar a pessoa é acolher a dor, é permitir que a pessoa fique triste. Não é o seu papel, porque assim, quando a gente quer ajudar, a gente pensa, o que eu posso fazer para essa pessoa se sentir melhor? O que eu posso falar para essa pessoa, para ela se sentir melhor? Não é o seu papel fazer ela se sentir melhor. A tristeza ela é uma emoção humana e ela precisa sair, ela precisa ter ali uma resolução. Para a pessoa se curar, ela precisa ficar triste, ela precisa do seu ombro para chorar, ela precisa reclamar, ficar revoltada com a vida, questionar as crenças, Deus, o que mais ela acreditar. Ela precisa desse momento para poder passar para outra etapa que é ficar bem. É humanamente impossível a gente ficar bem depois de um acontecido tão pesado quanto uma perda gestacional. Então não se preocupe em falar alguma coisa para a pessoa ficar bem. O máximo que você vai conseguir, se você for por esse caminho, é ser uma pessoa chata e talvez as pessoas, os envolvidos, tanto o pai quanto a mãe, comecem a fingir que estão bem para você parar de perturbar, que acontece demais. A pessoa ali não fica bem, não chora, olha, é isso, é aquilo outro, e para se livrar daquilo ali, para poder ficar sozinha com os sentimentos, a pessoa acaba fingindo, não, já tô bem, já até parei de chorar, tô bem, é isso aí, vida que segue, mas é para você sair de perto dela, então você não vai estar ajudando, você vai estar fazendo ela segurar uma emoção que é natural. E toda emoção que a gente não dá vazão é igual guardar alguma coisa dentro de um pote, alguma coisa orgânica, ela apodrece. Os sentimentos que não saem, que não fluem, que não são expressados no momento certo, eles acabam trazendo algum dano emocional pra gente. Então, para ajudar, você vai acolher essa dor. Ah, Marcele, mas tinha só algumas semanas, a pessoa nem conhecia, né? O bebê foi muito pequenininho e tal. É uma perda, sim. Até para aquelas pessoas que não estavam planejando, é uma perda. Então, você tem que estar ali para ser acolhimento. A sua ideia não é ajudar? Então, seja acolhimento. Ao contrário do que a maioria das pessoas fazem, né? Que é tentar diminuir a dor da pessoa para ver se passa logo. Você tentar diminuir a pessoa, acreditar que a dor dela é pequena, não vai fazer ela passar. Não vai fazer ela ser menor. Pelo contrário, você pode estar aumentando o sofrimento da pessoa, porque ela fica assim, nossa, então não era para eu estar sofrendo tanto? Então tem alguma coisa errada comigo, que eu tô sofrendo muito, mas falaram que não é para tanto, então fica aquela coisa. E quando você acolhe, deixa a pessoa fluir, chorar, se revoltar, bater, reclamar, enfim, você vai estar aí sim, de verdade, ajudando. Eu já passei por uma perda gestacional, foi uma experiência muito ruim. Eu ouvi coisas que eu não gostaria de ouvir. Eu sei que muitas mães e muitos pais escutaram essas coisas e não é porque as pessoas são maldosas. É porque falta educação emocional, falta a gente falar sobre o assunto. Então eu vou dizer aqui algumas coisas que eu ouvi e que eu não gostaria de ouvir e que não ajudam nesse processo de fluidez da emoção. Porque o momento é de permitir a pessoa ficar triste. Um local seguro. Olha, pode ficar triste, chora, que eu tomo conta dos seus outros filhos. Pode ficar triste, eu tô aqui, deita no meu colo, você pode ter o seu momento, você quer que eu limpe a casa pra você, eu vou aqui, ó, vou trazer um lanche pra você, isso tudo ajuda, mas permitindo a pessoa viver o luto e a tristeza dela. Mas,
Ao contrário disso, a gente acaba escutando coisas como que você não vai falar, tá? Logo você vai ter outro, Deus vai te dar outro filho. A gente não tá preocupada em ter outro filho, a gente tá preocupada em curar essa ferida interior nossa, a gente tá preocupada em entender a situação, a gente tá ali com os nervos à flor da pele. Então a ideia é você ser um colo e um ouvido, e não uma pessoa que vai dar a solução para aquilo ali. Outra coisa que eu ouvi muito é: não chora, não fica assim, aceita, Deus vai te dar outro. Chora, chora sim, fica mal, aconteceu uma coisa horrorosa com você. Lógico que você não vai falar do jeito que eu tô falando, né? Eu tô falando mais num tom de revolta pela experiência que eu vivi. Eu falo, pode chorar, chora mesmo. Pode chorar junto com a pessoa também. E a gente tem que chorar com as pessoas que choram e a gente tem que ficar feliz com quem tá feliz. Isso é reciprocidade. Não tem o menor problema você chorar junto. Não vai desabar e ficar lá pra ser acolhido pela pessoa, né? Mas você chorar quer dizer que, tipo, eu tô sentindo essa dor com você, eu tô aqui com você, e pega na mão da pessoa. Outra coisa terrível que eu escutei, que eu gostaria que ninguém mais escutasse passando por essa situação é: pelo menos, aí fala alguma coisa, pelo menos foi no início, pelo menos não sofreu, pelo menos, porque eu conheço uma vizinha, eu conheço uma pessoa, nossa, que o filho dela, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Comparar situações. Cada dor é única e quem tá sentindo a dor tem a sensação muito real de que aquela dor é a maior dor do mundo. O universo dela foi bagunçado. Então a gente precisa ter esse carinho, essa atenção de não falar de outras pessoas. Você tá ali para ajudar aquela ali, ela tem que ser única no mundo para você. Você tem que entender que ali tinham planos, ali tinha expectativas, ali tinha, se for um caso da mulher que estava gestando, hormônios, o corpo que modificou, por mais que seja muito no início, modifica sim, modifica aqui dentro, modifica muita coisa. O pai, ele estava pronto ali para receber aquela criança, ele montou um quarto, ele sonhou jogando bola com a criança, ele pensou em pegar a criança no colo, ele sonhou com essa criança. Então, não é o momento de você ficar comparando para ver se a pessoa tem conforto, isso não ajuda. Isso só piora a situação, que entra naquela coisa que eu falei, a gente fica pensando assim: se eu tô me sentindo mal, eu tô errada então, né? Porque olha o que aconteceu com a outra pessoa, né? Comigo foi mais tranquilo. Então, uma dor maior que a nossa não invalida a dor que a gente tem, tá? Pior do que comparar com de outra pessoa é você trazer para você. Falar: nossa, eu passei por isso também, olha, foi horrível, eu chorei tanto, eu fiz isso, eu fiz assado, e o discurso vira sobre você. Muita gente que quer ajudar acaba sendo uma pessoa curiosa e egocêntrica, porque é tudo sobre ela. Se você é esse tipo de pessoa que não consegue controlar essa questão de falar de você, não tem problema você usar uma experiência e falar: não, na minha época foi assim. Agora, se você não consegue fazer com que o discurso pare ali em alguma coisa pontual, que você tem que falar de você para a pessoa entender alguma coisa, porque eu já passei por isso e aquilo outro, e dá um monte de detalhe, por favor, não vai ajudar essa pessoa não. Você ficar longe dela vai ajudar mais do que você ir lá. Porque isso que você faz não é legal, ninguém gosta, mas ninguém fala pra você. E eu tô te falando, tá? Ninguém gosta de dialogar, de ser acolhido, de conversar, de trocar ideia com quem é muito egocêntrico, com quem fala de si demais. Por exemplo, você tá falando um negócio, a parede aqui é marrom. Aí a pessoa responde: menina, já pintei minhas paredes de marrom. Entende? Tudo vira uma autorreferência. Se você não consegue não ser essa pessoa, nesse momento de dor, deixa pra lá e aproveita e vamos trabalhar isso em terapia, porque tem alguma coisa aí precisando ser atendida, tá? Mas o papo aqui é sobre outra coisa hoje. Marcele, tá, então eu vou lá, vou chegar pra pessoa, vou oferecer colo, e o que que eu falo? O que você pode falar é as coisas que a pessoa for te comunicando. A pessoa mesmo vai dizer de qual assunto ela quer falar. Se ela começar a falar do Flamengo, você fala com ela.
Se ela começar a falar de outra coisa, você fala com ela, você troca. Mas deixa a pessoa guiar essa dança. Ah, e se ela não falar nada? É porque ela não quer falar. Você vai oferecer o quê? O colo e seu ouvido. Você vai ver como é que tá o ambiente dela, você vai garantir a saúde dela, você vai ser só um abraço, um corpo, um abraço humano, ele tem um poder curativo também. Você pode ser várias coisas sem necessariamente falar uma palavra mágica que vai fazer tudo fluir. Uma coisa que você não pode deixar de falar é: pode contar comigo, pode me ligar, eu tô aqui. Ponto. Não precisa de muito. A pessoa ela tá lidando com um negócio pesado. Então ali o cérebro dela tá processando, o corpo dela tá processando e etc e tal. O que é um apoio? Um apoio é pra gente se apoiar, não é pra você andar pela pessoa. Uma coisa que a gente tem que ter de alerta também nesses casos é que se passarem muitas semanas e parecer que aquilo ali continua muito dolorido da mesma forma que foi nos primeiros dias, de forma da pessoa não conseguir reagir, não conseguir levantar da cama, não se alimentar, colocar a saúde dela em risco, não tomar banho, esse tipo de situação, aí é interessante você encaminhar para um psicólogo. Não é virar e falar, vai no psicólogo. A pessoa que está relativamente consciente, você pode encorajar, olha, vamos no psicólogo, eu acho legal e tal. Fazer terapia nunca é demais na vida da pessoa, principalmente depois de uma perda, a gente processa melhor com uma ajuda mais neutra, tá? Mas se você perceber esse caso, você tem que pegar a pessoa, botar dentro do seu carro e levar ela no médico, para ela fazer uns exames, para um psiquiatra avaliar, para ela fazer uma terapia também. Olha, eu vou te levar, eu vou com você, eu fico lá na recepção, eu te espero, olha, eu vou pagar a sua sessão, já tá paga, não fica muito assim, você quer? Porque se ela tá colocando a saúde de risco dela, ela não quer. Ela quer ficar ali, naquilo ali. Nesse momento a gente tem que ser um pouco mais ativo, tá? Não é internação compulsória, mas é ser um pouco mais ativo nisso. Tipo, olha, quando você estiver respondendo melhor, quando eu ver que sua saúde não tá em risco, eu vou parar de te perturbar com isso. Mas por enquanto, faz isso. Só vai, testa, vamos lá, vamos ver como vai ser. Tá? Um erro muito grave também que as pessoas costumam tomar em situações dolorosas é falar o seguinte, olha, não toma medicamento, não toma nada, tem que sentir. Sim, a gente não tem que mascarar a nossa dor, mas se o médico chegou a passar o medicamento é porque ele viu sinais, porque nós temos muitos sinais científicos de sintoma depressivo que pode levar a uma depressão. Eu, por exemplo, tive depressão pós-parto. Por quê? Porque eu já tinha quadro de depressão antes, tratada, estava tudo bonitinho, mas aí o rebuliço da gestação, não da perda gestacional, mas da própria gestação, daquele momento, eu acabei desenvolvendo depressão. E a médica virou e falou, você vai ter que tomar a medicação. Se eu não fosse psicóloga, eu ia falar, não, eu tô bem, eu tô só passando pelo puerpério e tal. Quando o medicamento fez efeito, eu vi o tanto que eu tava mal. Então você, como pessoa de fora, valida o que o profissional de saúde está falando. Não fica com preconceito de medicação. A medicação nova, ela é muito moderna, ela não causa dependência. É uma boa medicação. Então você pode sim, claro, num profissional que você confie, falar que, como assim, eu vou estar aqui, se der alguma coisa errada, eu volto com você no médico. Seja apoio, não seja pitaqueiro. Não, se você tá com a pessoa no hospital, no lugar onde vai ocorrer ali a retirada, vai ter um processo cirúrgico, vai ter alguma coisa nesse momento e você é o acompanhante, você tá ali, garanta que depois que a pessoa sair da anestesia, depois que essa mãe sair da anestesia, ela não fique do lado de outras mães que estão com bebês no colo. Isso não é bom, isso não é saudável. Isso machuca demais e atrapalha no processo de recuperação. Então você, como pessoa saudável, cuidando ali daquela vida, toma esse cuidado, tem esse carinho, conversa com a equipe de ter essa questão de botar a pessoa em repouso em outro lugar, em outro centro cirúrgico, em outro, já mandar direto para o quarto, não sei, mas alguma coisa nesse sentido é extremamente importante para ajudar. Eu passei por isso,
na minha perda gestacional, eu tive que ficar do lado de um casal que tava com o bebê no colo, tirando foto, amamentando. A do outro lado tava ela e o marido também, no maior chameguinho com o bebê, e eu no meio, num frio danado. Não tava sentindo as minhas pernas, porque eu tive que passar por um procedimento cirúrgico. Eu coloquei sobre a minha gravidez ectópica aqui. E o meu marido não podia estar comigo, porque não tinha um bebê, então não tinha acompanhante. Eu chorei muito e uma enfermeira, graças a Deus, viu que eu tava chorando. Ela perguntou, por que você tá chorando? Eu falei, olha pra minha situação, eu perdi o meu filho, eu perdi um bebê. Aí ela, e cadê o seu marido? Eu falei, tá lá fora, eu vou colocar ele aqui dentro, não pode não. Mas como ele foi avisado que ele não podia entrar, ele foi resolver questões de levar material para laboratório, fazer análise, foi resolver questões administrativas e estava me esperando no quarto, sabe? E isso foi bem pesado. Eu acredito assim que foi até bom ele não ir, ele não entrar comigo lá, porque ele ia chorar muito, porque não ia ser legal para ele também. Então, só eu que sofri ali aquela visão. Então, assim, de novo, parabéns. Vai com muita leveza, vai com muito carinho, vai de coração aberto, mas pensa só na pessoa, tá bom? Qualquer dúvida, qualquer questão, pode me mandar uma mensagem aqui embaixo, curte, compartilha, aquela coisa toda de YouTube, deixa um like pra mim pra ajudar aqui. E é isso. Um beijo, até o próximo vídeo. Tchau, tchau.